Bom dia, estamos aqui para mais um estudo, né? Então vamos lá. Vamos primeiro, né, fazer a nossa oração, agradecer a espiritualidade aqui presente, agradecer aos amigos que são trazidos aqui, desencarnados, e agradecer a vocês também que estão do outro lado nos ouvindo, né? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, nosso governador, nosso amigo, aquele que nos ensinou, nos orientou. Bons Espíritos presentes aqui nos auxiliando nesse momento, agradecidos estão por essa oportunidade, agradecido também pela presença desses nossos irmãos desencarnados que aqui vêm conosco estudar, aprender, assim como nós estamos aprendendo. Estamos agradecidos por essa grande oportunidade e pedimos proteção para esse estudo de hoje. Sendo assim, começamos nosso estudo, que assim seja e assim é. Então, meu irmão, aqui na pergunta 215 da página 138, ele pergunta assim: que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Aí ele responde assim os espíritos: também os espíritos se grupam em famílias, formando pela analogia de seus pendores mais ou menos puro, conforme a elevação que tem alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresenta os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que existia nos indivíduos. Constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgam que espíritos bons e humanitários procuram para neles encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com a coletividade, como simpatizam com os indivíduos. Naquele cujos seios se encontram, eles se acham no meio que lhe é próprio. Então, irmão, aqui o que eles nos passam, né? Que assim como a família, os povos também, eles se atraem pela semelhança de pensamentos, de atitudes, né? De evolução. Né? Então vamos lá. Vamos que você seja uma pessoa que acredita muito, né, no espiritismo, né, acredita em reencarnações, acredita em certas coisas. E tem povos, né, que acreditam nisso. Então você provavelmente vai reencarnar nesses povos, vocês que têm hábitos, né? Você nunca vai, por exemplo, eu não me sinto assim, nunca me sentiria um americano, nunca. Acho que é uma coisa que se eu pudesse, eu nunca reencarnaria nos Estados Unidos, nunca. Eu acho um povo muito orgulhoso, um povo muito prepotente, né? Um povo que se acha melhor do que tudo e que todos, quer comandar tudo. Então, a minha evolução talvez não seja adequado a reencarnar nesse país. Mas no Brasil, eu adoro o Brasil, né? O Brasil eu adoro. Talvez um país que eu gostaria de reencarnar seria o Egito. Egito sim, mas esses outros países não. Mas, quer dizer, a gente já tem dentro da gente alguma percepção, né? Então a gente reencarna sempre naqueles povos que sempre, a não ser caso você tenha que aprender alguma coisa ou você tem que trabalhar como missão em algum outro país. Mas geralmente nós vamos sempre reencarnar no mesmo grupo familiar de nação, de país, né? de estado, de capital, né? Tudo isso é tudo programado. A gente é uma família, a verdade é essa. Não importa onde você vai ser, você nasce sempre no local certo, né? Naquele grupo familiar, né? Naquele grupo familiar, naquela nação, naquele país, né? Tem pessoas que moram aqui no Brasil, mas só sabem elogiar outro país. Quer dizer, talvez essa pessoa ele seja de outro país e reencarnou aqui, né? Quer dizer, então são pistas que se dão, né? Tem pessoas que não aceitam o Brasil de jeito nenhum, mas vivem aqui dentro, moram aqui, mas só sabem falar e elogiar outros países,
que eu gostaria de morar lá, que isso sim que é país. É porque esse espírito provavelmente desce daquele grupo familiar e por algum motivo reencarnou aqui no nosso país, ou vice-versa, ok? Então vamos aqui na 216. Em suas novas existências conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Aí ele responde, isso pode dar-se, mas melhorando-se ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus gostos, e dificilmente o reconhecereis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, pode existir certa analogia entre as suas manifestações, se bem que modificada pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter por conta de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso se arrependeu. Então, meu irmão, vamos lá. Uma pessoa que foi em outra vida uma rainha, com servos, né? Com aquelas pessoas bajulando ele, ou ela, né? Uma princesa, uma rainha, um rei, né? Eu estou botando assim para você sentir a diferença que eu vou tentar explicar. E ele é bajulado, tem tudo na mão, sua cama arrumada, café, comida, tudo, tem serviçais para fazer tudo. Aí vamos que ele volte e reencarne numa pessoa humilde. O que acontece com essa pessoa? Ele vai estranhar. Então, nós vemos crianças aí que quer tudo na mão, acha que a pessoa é empregada dele. Às vezes essa pessoa está em conflito ainda da sua outra vida que viveu aqui, né? De uma das suas encarnações, de uma das suas consciências, e aquilo é um conflito. Então ele acha que todo mundo é empregado dele, que tudo tem que ser feito à vontade dele, né? Ou seja, é um choque de realidade com o que ele está atuando agora. Quer dizer, foi um rei, teve serviçais, milhares de serviçais, teve serviçais para isso, serviçal para botar sapato, serviçal. Quando chega aqui e vem num outro corpo, numa outra situação social, ele sente, mas há um conflito dentro da sua consciência, achando que ainda é aquela pessoa importante. E às vezes vem com aqueles hábitos de mandar, de querer que as pessoas façam tudo por ele, né? Que é tudo na mão, né? Então a gente precisa entender esses tipos de pessoas. Há um conflito entre eles. Uma pessoa que foi militar, quando ele reencarna aqui numa família simples, humilde, não passa a ser mais militar, ele tem atitudes de militar, de ordem, de disciplina, de correção na família. É aquele cara padrão mesmo militar. Você fala assim, poxa, o cara parece até um tenente, parece até um sargentão, parece que tudo dele tem que ser assim, assado. Então, são reflexos ainda de suas memórias ainda. Então, nós precisamos entender certas situações aqui que muitas vezes a gente julga, mas a gente deveria entender que essa pessoa está indo em conflito, né? Mas vai chegar um momento que essa pessoa ela vai melhorar, ela vai reconhecer que ela está sendo exigente, está sendo isso, está sendo aquilo, e vai tentar se modificar, porque não mais condiz a sua condição atual com aquela que ele já foi, ou um grande rei, ou um grande militar, né? Ou até mesmo um bandido, né? Um ladrão também pode acontecer, né? Então as coisas mudam, né? Por exemplo, pessoas que foi criado na escravidão, que conhecem os remédios, né? Que faziam remédio, cura dentro do barracão da senzala, ele quando reencarna aqui, ele traz esses traços, esses conhecimentos de ervas, conhecimentos de feitiçaria, né? De bruxaria, de magia, ele traz ainda, está dentro dele, ok? Então vamos aqui para 217. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? Aí responde, o novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem o que foi anteriormente destruído.
Entretanto, o espírito se reflete no corpo, sem dúvida que ele é unicamente matéria, porém nada obstante se modelas pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto. Pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são os espelhos da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criteriosos, humanitários, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão lhe causa, que até chega a inspirar de repulsão. Poderei supor que somente corpos bem moldados servem de envoltórios ao mais perfeito espírito, quanto certo que todos os dias se depara com um homem de bem sob exterior disforme, sem que haja pronunciadas parecenças as semelhanças dos gostos e das inclinações. Pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar familiar. Então, irmão, a gente às vezes, pensa que vai vir com o mesmo traço de outra vida. Há casos que isso acontece. Aconteceu isso muito com Emmanuel. Emmanuel foi um senador, no tempo de Jesus Cristo, e quando ele viu a imagem dele, era o mesmo. Ele se reconheceu naquele quadro daquele senador, Então, há traços que vêm, mas isso não é de regras. Eu posso ser hoje com esse rostinho e na próxima vida vir um negão, um árabe, um irlandês, totalmente diferente. Mas lá dentro, se você observar dentro dos seus olhos, você vai sentir que há algo semelhante, algo que te faz bem, Então também tem aquele espírito que já foi ruim, muito perverso, fez mal a alguém, e quando se confronta com aquele outro ser, aquele ser de alguma forma reconhece ele através do olhar. E isso lhe faz mal, lhe traz uma repulsa, Então não quer dizer que o corpo vai ser idêntico na próxima reencarnação, ou eu vou ter a mesma aparência da reencarnação passada. São totalmente diferentes. Aí ele completa aqui: nenhuma relação essencial, guardando o corpo que a alma toma numa encarnação, com que de se revestiu em encarnação anterior, visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversas da deste. For absurdo pretender-se que numa série de existências haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprime ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. É assim que, sob um envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão de grandeza e de dignidade, enquanto sob um envoltório de aspecto senhoril se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomia. Não é pouco frequente observar-se certas pessoas elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforço os hábitos e as maneiras de alta sociedade. Parece que elas aí vêm achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostra sempre deslocada em tal meio. De que modo se há de explicar esse fato, se não com reflexo daquilo que o espírito foi antes? Então, meu amigo, a gente não vem com a mesma aparência nem sempre, tá? É raro, mas acontece, mas é raro, não é normal, Mas dentro do nosso ser, dentro dos nossos olhos aqui, quando se olham, a pessoa olha e sente o caráter daquela pessoa, a moral. Você vai sentir que a pessoa é boa, se é ruim, Por isso tem muitas pessoas, às vezes, conversa com a outra, conversa de cabeça baixa, para que nós não possamos olhar olho a olho, porque o olho a olho diz muito do outro ser. Eu não gosto muito de conversar com as pessoas que me olham assim. Eu gosto de pessoas que me olham. Eu gosto. Entendeu? Como eu também converso com as pessoas olhando. Eu conheci uma pessoa que parecia ser boa, mas quando conversava com a gente só olhava para baixo. Eu descobri o mau caráter que ele era.
o mau caráter, né? Então, eles já sentia que aquilo alguém iria descobrir dele. Aquilo era intuitivamente dele, né? Intuitivamente dele. Ele já tinha já esse mau caratismo, ok? Então vamos fazer a nossa oração, agradecer na espiritualidade. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que tem feito por mim. Muito obrigado. Obrigado pela sua oportunidade. Obrigado por esses estudos. Obrigado por esses irmãos que são trazidos aqui, são orientados muitas vezes. Muitos deles aceitam a ajuda desses nossos irmãos caravaneiros que vêm aqui buscá-los. Muito obrigado mesmo. Sendo assim, damos por encerrado o nosso estudo. Que assim seja, assim é.